com muito prazer receber no meu canal Thaís Oyama, jornalista conhecida de todos vocês, hoje está no UOL, na TV Cultura, ficou um longo tempo na Veja, passou nos principais órgãos do jornalismo brasileiro, sempre como jornalista, em cargos de direção, etc, etc. Bem, primeiro eu agradeço muito a Thaís ter aceito o meu convite. E, Thaís, tem uma pergunta óbvia, pode ser assim, de falta de criatividade, mas eu acho que é indispensável fazer, que é a seguinte: por que você foi fazer jornalismo? Muito obrigado por você ter atendido o meu convite. Professor Vila, é um prazer, uma honra estar no seu canal, e as perguntas óbvias são, às vezes, as melhores, né, numa entrevista, numa boa entrevista. Eu decidi fazer jornalismo, na verdade, porque eu estava em dúvida entre psicologia e jornalismo. Mas eu estava lembrando outro dia que a primeira vez que eu tive vontade de fazer jornalismo foi há muito tempo, quando eu estava no pré-primário. Veja só, professor. Sabe por quê? E não foi nada muito nobre, assim, não foi exatamente por um sentimento nobre, foi mais por um sentimento de vaidade. Olha só, nesse pré-primário, a gente devia se formar, tinha uma coisinha de formatura, uma festa de formatura, e nós, alunos, fomos instados a contribuir, fazendo uma campanha de recolhimento de vidro para poder vender o vidro para reciclagem e daí recolher dinheiro para fazer a tal da festinha. E eu fui incumbida de escrever um bilhete para os pais dos alunos, meus colegas, pedindo doação de vidro. E minha mãe, professora primária, usava muito aquele mimeógrafo, sabe? Talvez você se lembre, que Claro. era para fazer as provas, né? Uma coisa muito antiga. Eu escrevi um bilhetinho e ela passou no mimeógrafo para fazer cópias. Quando ela passou, eu fiquei maravilhada com aquele milagre, o fato de saber que o que eu tinha escrito ia ser lido por muita gente, quer dizer, muita gente, para mim, eram todos os pais dos alunos, sabe? Eu fiquei maravilhada com esse poder de multiplicação, de transmissão de mensagem. E daí eu localizei isso outro dia, quer dizer, foi por uma vaidade, assim, de ver, sabe, o meu texto, né, sendo lido, o que eu queria dizer sendo lido por muita gente. Acho que foi aí que tudo começou. Legal. Deixa eu te perguntar, você fez jornalismo na PUC. Quando você fez jornalismo, você já apontava para a questão mais do jornalismo político, ou isso foi no processo, no decorrer do seu curso? Não, meu sonho, Vila, era fazer jornalismo policial. Eu sempre gostei, sempre sonhei em ser repórter policial, e no começo da carreira eu batalhei muito por isso. Então... E por quê? Qual a razão? Que é uma coisa meio diferente, né? Fazer o jornalismo policial. Qual a razão? Pois é, depois eu encontrei razões mais sofisticadas para esse gosto, né? Quando, por exemplo, eu vi uma palestra do Ernesto Sábato na Folha. Ele foi na Folha, eu já nem sei se estava mais no jornalismo policial, mas eu me lembro bem que ele falava assim com muita paixão, ele falando de jornalismo, de jornais, e ele falou uma hora sobre as reportagens policiais. E ele diz assim, com grande eloquência, grande, né, talento, ele dizia: a página policial é a página mais metafísica do jornal. Um homem que mata sua mulher por paixão e depois se mata é uma coisa grandiosa. E daí eu comecei a justificar o meu gosto por jornalismo, reportagem policial com base nisso. Mas, na verdade, eu acho que foi mais a curiosidade, sabe, de ver outros mundos, o mundo das coisas proibidas, dos pecados, dos crimes, quem eram os criminosos, como é que eles se portavam, ver o cadáver. Tudo isso era uma coisa muito nova para mim quando era estudante, quando era jovem, e era um mundo completamente diferente. Acho que o jornalista sempre tem esse caráter meio voyeur, né, de penetrar em mundos desconhecidos, querer conhecer esses mundos. Acho que foi isso que moveu a minha curiosidade pela reportagem policial. E como você chegou no jornalismo político? Por acaso ou por opção? Como é que foi? Eu acho que foi meio por acaso. Eu cobria o que na Folha ainda se chama cotidiano, né? Que são essas coisas que incluem polícia, inclui educação, inclui prefeituras. Mas aí eu fui convidada para participar, para me transferir para a sucursal da Folha em Brasília. E daí, em Brasília, todo mundo sabe que só o que se faz... Inclusive, o convite era para que eu fizesse cotidiano, né? Cobrisse o dia a dia de Brasília como cidade.
Mas isso não existe em Brasília, esse plano rapidamente se mostrou um fracasso, porque ninguém em Brasília quer saber de cidade, nem de cotidiano, todo mundo só quer saber de política, e daí eu fui me encaminhando para isso, e daí não saí mais. Como é que foi esse primeiro contato com o mundo político em Brasília, né? Porque, afinal, uma coisa é a política brasileira, outra coisa são os estados, as análises dos cientistas políticos, sociólogos, historiadores sobre política, outra coisa é a política real, é aquela lá dos ministérios, especialmente quando se olha o Congresso Nacional. Como é que foi a tua chegada lá e a cobertura de política? Olha, eu me lembro bem que eu era muito boba, professor, e eu fui manipulada, foi assim, uma espécie de batismo de sangue, porque eu estava acostumada com outro tipo de cobertura e não sabia que em Brasília as coisas são muito diferentes. Então, eu me lembro bem de um episódio que me deixou bem brava, mas foi ótimo ter acontecido, que foi uma juíza que era... Eu nem me lembro qual era o papel dela, mas era uma juíza muito importante em Brasília e era uma das primeiras mulheres a ocupar um cargo importante. E, num fim de semana, plantão, me pediram para entrevistá-la. Ela pouco atendia a imprensa, e aí eu fiz muito esforço, bati na porta, telefonei, pedi pelo amor de Deus, aquelas coisas que a gente faz, né, para conseguir uma entrevista. E ela me atendeu, e eu muito impressionada diante daquela grande figura, grande juíza. E, para encurtar, só para não entrar em muitos detalhes, eu fiquei tão impressionada e tão assim deslumbrada com isso, que a juíza me deu uma informação, não digo falsa, mas ligeiramente enviesada, que a beneficiava naquele momento em que ela se encontrava. Ela estava sendo, de alguma forma, perseguida politicamente, tinha toda uma história mais ou menos assim. Então, ela me deu uma informação de modo que ela ficasse melhor na foto do que ela deveria. Não chegava a ser um estelionato, não é? Mas era evidentemente uma manipulação de uma foto inexperiente em benefício dela própria e em detrimento da verdade, ao menos a verdade completa, cristalina. E daí eu fui perceber isso porque eu tomei uma chamada da chefia e daí acabou a minha inocência em Brasília. Eu percebi que, inclusive, juízas, mulheres muito respeitadas, podem sim manipular jornalistas, ou pelo menos tentar manipulá-los. Justamente sobre isso, Thaís, como se proteger daquela fonte que manipula o jornalista? Quer dizer, como estabelecer boas relações, mas conseguir manter distância? Como não ser porta-voz sem querer, né, da fonte? Como fazer esse trabalho? Porque esse realmente não é fácil, especialmente numa cidade como Brasília, onde você lá estava, em que saber de uma informação que os outros não sabem, você dá um furo, puxa vida, profissionalmente é muito importante. Mas como não ser instrumento da fonte? Como é que é isso, esse cotidiano? Pois é, acho essa pergunta importante, mas só tem uma resposta, a meu ver, é a experiência, professor, porque você vai ter que começar a perceber pela experiência, inclusive pelos erros, o que é um desejo da fonte, o que é a realidade. Você vai precisar principalmente conter esse impulso que você se referiu, o impulso de dar antes que os outros, né? Essa pressa de dar antes que os outros, de chegar primeiro, e que muitas vezes é o que faz a gente cair na lábia de uma fonte interessada mais em manipular e em se dar bem por meio de você do que de passar uma informação verdadeira. Isso só a experiência traz, porque você entrevista uma pessoa uma vez e daí vai cruzar a informação, evidentemente. Essa é a regra número 1. A informação não se confirma. Então, tem alguma coisa de errado. A segunda vez, você entrevista novamente e a pessoa te dá outra informação e ela não se confirma. E daí você vai percebendo quais são os interesses por trás disso e da próxima vez você pode até ouvir a mesma fonte, mas aí já com um filtro muito rigoroso, sabendo que o comportamento é esse, né? Então, eu acho que primeiro controlar esse impulso, essa necessidade atávica de sair na frente antes que os outros, e depois observar essa regra número 1 da apuração, que é cruzar a fonte, né, para ver se a informação que você recebeu é verdadeira, e a partir daí começar essa filtragem fonte a fonte, sabendo das idiosincrasias de cada um. Acho que não tem outra Claro, solução. claro. É igual na história mesmo, quando a gente trabalha, tomar muito cuidado com a documentação, cruzar a documentação, tomar muito cuidado, porque senão você é enganado.
filtrar os vieses, né, ideológicos, claro, pessoais. claro. Não é tarefa fácil. Deixa eu te perguntar uma questão, sem citar nomes, evidentemente, da sua chegada a Brasília tal, e acompanhando ali a política nos ministérios, no judiciário, que evidentemente a política lá está presente, no legislativo. Teve algum momento de uma pessoa que você, isso sem citar A ou B, não importa, você se decepcionou? Quer dizer, que tem pessoas que têm uma figura pública que parece uma espécie de republicano daqueles clássicos, um homem público, mas em atividades, muitas vezes no concreto, pouco republicanas, vamos chamar assim. Tem essa história da decepção, imaginar que uma pessoa é uma coisa e no dia a dia, você, pelas suas observações, essa pessoa é outra? Professor, pode parecer pretensioso da minha parte, mas quem nada espera de alguém não se decepciona, né? Eu acho que há algum tempo eu já adotei essa baixíssima expectativa em relação, inclusive, às grandes figuras, e, sem dúvida, ainda assim, a gente é capaz de se surpreender. Por acaso, você citou membros do STF, e realmente eu acho que lá tem um núcleo em que a decepção é muito comum, né? Mesmo para quem já não espera nada de ninguém. Mas, especialmente nessa corte, eu acho que tem figuras que não estão à altura dela, e isso eu pude perceber pessoalmente, né, no contato com alguns deles, como você falou, sem citar nomes, mas são pessoas que não são apenas de carne e osso, né? São pessoas não apenas falíveis, são pessoas decepcionantes. E mais decepcionantes ainda pelo cargo que ocupam. Vistas de perto, elas podem ser realmente decepcionantes. Isso não só no judiciário, mas o judiciário é o que talvez mais nos surpreenda, né? Porque no Congresso também a gente espera menos ainda, dada a diversidade, dado o número de representantes. Deixa eu lhe perguntar, ser mulher é um obstáculo para fazer jornalismo político? Ou seja, há um processo de discriminação, de desqualificação, sendo uma mulher, apesar que nós temos nos últimos 30 anos, houve uma profunda modificação, né, na cobertura do jornalismo político. Se a gente fosse puxar o fio, tem certos momentos que você encontra uma mulher escrevendo sobre política, no Última Hora do Samuel Weiner, né? Tinha uma tal, que é a Dalgisa Neri, né? Isso, que eu tinha uma coluna chamada Retratos Sem Retoques, faz tempo, foi 61, 62, por ali. Aí, em certo momento, há uma presença significativa de mulheres cobrindo a política brasileira. Eu digo, no teu caso, houve assim aquela história, essa daí é mulher, a gente engana, essa não entende nada. Esse tipo, e num universo machista como é o Brasil, e num universo que as mulheres são pouquíssimo representadas, que é algo inexplicável. Tem países muito mais machistas que o Brasil que enfrentaram isso. O México, por exemplo, que estão conseguindo avançar muito, mas no Brasil a gente não consegue avançar. No teu caso profissional, isso ocorreu? Professora, às vezes eu falo algumas coisas em seminários, em eventos, e inclusive com temas femininos e tal, e as pessoas ficam um pouco decepcionadas quando eu respondo o que eu vou responder. Eu nunca tive problemas com isso, nunca me senti discriminada por ser mulher. Claro que em Brasília, há algum tempo, hoje não mais, hoje não sei se tanto, mas há algum tempo, o governo Collor, por exemplo, quando eu cobri o governo Collor, tinha uma sem cerimônia de parte dos políticos em cometer certos, o que a gente chama hoje de assédio, sabe? Era muito comum, era muito descarado, mas era uma coisa que fazia parte da cultura daquele tempo e criava situações das quais não era difícil sair, era só sair. As pessoas ficavam mais ou menos indignadas, mas isso, para mim, nunca foi um problema, nunca foi um entrave. E hoje continua não sendo. E eu acho, como você bem lembrou, teve mulheres no passado muito importantes no jornalismo e, particularmente em Brasília, elas não são só importantes, como elas são maioria, e elas dominam, por exemplo, o colunismo político. Ele é feito por mulheres, basicamente. Claro que tem grandes nomes masculinos, mas
Dora Kramer, a Vera Magalhães, a Cristiana Cris, que morreu agora, inclusive, eu vou fazer a Eliane Cantanhete, vou cometer injustiças por não lembrar todas, mas são todas, inclusive tinha, eles chamavam de as grandes damas. Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito impressionada, que elas eram chamadas de as damas do jornalismo, até hoje elas são muito importantes e influentes. Mas, curiosamente, não sei exatamente porquê, em Brasília, há grandes nomes de mulheres no comunismo político, né? Então, eu acho que isso também facilitou a entrada dessas mulheres, a ocupação desses lugares, facilitou quem veio depois, como eu, né? Não é, eu pelo menos não sinto que seja um caminho pedregoso, que isso interfira no meu trabalho. Às vezes acontece uma situação constrangedora ou outra, mas não chega a ser um problema grande, não, a meu ver, né? Deixa eu lhe perguntar, antes de entrar em questões mais próximas agora, você ficou muito tempo no impresso e tal. Hoje você está na internet e na TV. Que mudança tem isso, né, para você profissional? Durante um período, alguns até desqualificavam um pouco a linguagem da televisão, os antigos jornalistas lá atrás, tal, né? Hoje os tempos foram mudando, hoje, nos últimos anos, décadas, se tanto. No teu caso, como teve um processo de adaptação ou foi tranquilo, foi a mesma coisa? Como é que você sentiu essa mudança? Olha, o que eu sinto hoje ainda, uma grande falta, eu vou dizer, professor, é ler jornal impresso. Estou falando como consumidora, né, de notícias. Eu adorava um jornal impresso. Até muito pouco tempo eu resisti a começar a ler jornal nas outras plataformas. Na verdade, eu só parei mesmo com a Covid, porque eu fiquei com medo no início, a gente não sabia, né, como que era a transmissão exatamente, e eu com aquele jornal chegando, me dava uma impressão, sei lá, aquele jornal. Aí cortei essa história de jornal impresso, mas foi só na Covid. Até hoje eu sinto uma tremenda falta de manipular as páginas e tudo. Isso como consumidora de notícias, né? Como parte da indústria de notícias, eu acho que foi uma coisa muito boa para todos nós jornalistas, né? Eu acho que a adaptação pôde ser gradual, assim como a gente foi se adaptando, os jornais, as empresas foram se adaptando com seus erros, deu tempo, né, de a gente aprender alguma coisa, porque apesar da velocidade com que essa disrupção, como eles dizem, se deu, houve aí pelo menos 5 anos, Abril, por exemplo, que foi um lugar que eu trabalhei, eu acho que ela se atrasou nesse processo, na verdade, sabe? Ela agora está investindo bastante no digital, mas foi uma empresa, por exemplo, que eu acho que atrasou um pouco. A Folha foi uma das primeiras a sair. Então, as empresas tiveram velocidades diferentes, mas os jornalistas puderam acompanhar e aprender com essa passagem, né? Não foi de uma hora para outra. Eu, pessoalmente, gosto muito e acho que uma coisa agora, de alguma forma, complementa a outra, né? Então, eu, no UOL, somos colegas lá, né? Eu escrevo o meu post diário, minha coluna diária, daí aquilo depois vira um vídeo que vai para o UOL News e que depois pode virar uma conversa, uma entrevista com um jornalista, que é outro programa que eu faço lá, e no qual já tive o prazer de recebê-lo, com jornalistas, etc. Então, uma coisa alimenta a outra, uma coisa complementa a outra. Eu acho que tem sido muito legal. E até gostaria de saber a sua impressão sobre isso. Não, só as mudanças. Você falou o negócio de. Eu demorei muito para deixar também de ler o jornal impresso, porque É. eu sempre li, desde pequenininho, adorava jornal, porque eu gosto de ver o jornal no sentido amplo, ver a fotografia, ver a diagramação, achava isso tão bonito. Eu me lembro, outro dia, falando com alguém, aí já precisava até me recordar, quando eu comprava o Estadão em 1970, isso faz tempo, e o Estadão vinha com 12 cadernos, e pesava, e eu morava em Santo André, eu ia no Largo da Estátua, comprava, e eu morava na Rocha Bertoleda, ali no centro da cidade. E aí ia carregando aquele jornal pesadão e tal, cara. A primeira e a última página dos cadernos de imóveis, que boa parte eram cadernos de imóveis, desses tantos cadernos, era a tradução de artigos da imprensa estrangeira, coisas que anos depois, consultando o jornal na Biblioteca Mário de Andrade,
por um outro livro que eu estava fazendo, eu reencontrei justamente esses exemplares daquela época e fui vendo, puxa, esse sujeito é importante aqui, olha que artigo importante, então, coisas de primeira, o que mostrava que o jornal tinha um excelente editor, que sabia selecionar na imprensa internacional os grandes artigos, e muitos artigos, inclusive de esquerda, que é curioso que em 1970, e o Zach Deutscher, que é um polonês, fez a melhor biografia do Trotsky, por exemplo, estava toda hora no Estadão. Eu falei, estava aqui os trotskistas, toda hora está aqui o Deutscher, e outros autores. Mas mais recentemente também foi com muita pena que eu acabei só lendo aqui pelo computador, e isso me faz falta a revista também, porque eu me lembro também das grandes fotografias. Eu gosto muito de fotojornalismo, né? E nós temos um brilhante fotojornalismo no Brasil, então eu fico me lembrando da revista Realidades, faz tempo, 66, da Veja, depois o Jornal da Tarde, que eu amava o Jornal da Tarde, era todo dia leitura, e a gente manuseava isso que você falou, né? Perdemos isso, e perdemos para sempre, né? Pelo jeito. Ganhamos outras coisas em troca, mas isso que você falou, por exemplo, da curadoria que esses bons editores do Estado de São Paulo faziam na escolha de colunistas estrangeiros, por exemplo, isso é uma coisa que só um jornal ou uma revista hoje traz, porque hoje a gente pode ler qualquer notícia na internet, mas a curadoria é nossa, ou então o contrário, né? A desordem, a falta de curadoria, a falta de critérios de escolha é nossa. E o jornal era o seu jornal ou não era o seu jornal, porque ele tinha um escopo lá, né? Alguém escolhendo, alguém selecionando, alguém fazendo uma curadoria, escolhas boas às vezes, né? Muito boas. Não, é verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você provavelmente tem sido o primeiro, se não foi o primeiro, é um dos primeiros livros sobre o governo Bolsonaro, ali no calor da hora, tal. A Tormenta ali, pegando ali justamente, fazendo esse trabalho que vai ser fonte, evidentemente, para todos aqueles que forem estudar, porque é muito bom livro, para todos aqueles que forem estudar o governo Bolsonaro. Daqui uns 50 anos as pessoas vão ficar assombradas com tudo que aconteceu no Brasil, tenho certeza. Vão falar, meu Deus, o que é isso? Tal. Eu te pergunto, de todos os governos que você cobriu em Brasília, ou estando aqui em São Paulo, cobrindo política, que diferença você encontra do governo Bolsonaro com os precedentes? Eu acho que a grande diferença é uma diferença negativa, o fato de o governo Bolsonaro ter rebaixado muita coisa, não é? Rebaixado o debate político, rebaixado instituições, rebaixado a política, rebaixado a presidência e até, de alguma forma, afetado negativamente também o trabalho do jornalismo. Eu acho que essa é a grande diferença entre o governo Bolsonaro e os outros. Afetou, rebaixou muita coisa e o jornalismo não saiu impune disso, na minha opinião, no sentido de que o governo é tão miseravelmente ruim, tão criticável, né, que ele criou um consenso de jornalistas contra ele. E eu vejo que isso, às vezes, faz com que os jornalistas incorram numa crítica automática, sabe? Porque tudo que o governo Bolsonaro faz é ruim. Isso é certo. Mas talvez não seja quase tudo, ou talvez as coisas que ele ataque sejam passíveis mesmo de ataque. Por exemplo, para voltar ao assunto do STF. Em muitas redações hoje, é muito ruim falar mal do STF, dizer que o STF determinou uma prisão talvez arbitrária, talvez injusta, talvez exagerada, porque isso faz com que o jornal imediatamente se alinhe ao Bolsonaro. E ninguém quer se alinhar ao Bolsonaro. Ninguém quer dar razão ao Bolsonaro, até porque, muitas das vezes, ele não tem razão. Mas eu acho que o efeito deletério, um dos efeitos deletérios desse governo sobre o jornalismo foi esse. Muita gente entrou no piloto automático. Então, se o Bolsonaro é contra, o jornalismo tem que ser a favor e vice-versa. E algumas nuances aí ficaram pelo caminho e ficaram meio mal resolvidas. Essa é a minha impressão. Eu acho que teve um certo prejuízo entre o jornalismo, assim como teve em tantas outras esferas, tantas outras instituições. Como conviver com redes sociais? O jornalismo político é um terreno minado, tal, né? Como você convive com as redes sociais, especialmente nessa guerra
que a gente está vivendo nos últimos anos, né? Professor, lá atrás, eu acho que mais por preguiça do que por qualquer outra coisa, eu resolvi não entrar nas redes sociais, desde que elas surgiram. Nunca, o finadíssimo Orkut, por exemplo, eu nunca dei o ar da graça lá e nunca dei o ar da graça em nenhuma rede social, portanto, eu não estou nas redes sociais. E isso, por um lado, é ruim, por exemplo, eu não lembro os aniversários dos amigos, por exemplo, e sei lá, às vezes não sei o que acontece no momento em que acontece, mas fatalmente, se for importante, essa notícia vai chegar para mim fora das redes sociais ou por amigos que estão nas redes sociais. Enfim, para falar bem a verdade, eu não acho que o prejuízo é muito grande, eu acho que as vantagens de não estar são maiores, sabe? Porque é a vantagem de você não ficar se pautando pelos comentários, pelas críticas, por observações que podem eventualmente te conduzir ou te fazer escrever ou pensar ou dizer alguma coisa sem essa espécie de pressão que eu acho que existe nas redes sociais, sabe? E depois eu acho que isso consome um tempo muito grande, um tempo que hoje é muito valioso para todo mundo, né? E para mim também. Eu não teria tempo e nem teria paciência para fazer uso das redes e me expressar nelas. Eu acho que tem outros canais para isso. Não me fazem falta hoje. Como que você desenha o cenário para 2022? Você cobriu vários processos eleitorais, né? Desde a redemocratização, acho que você acompanhou o 1989, 94. Se eu estiver errado, você, por favor, me corrija. E daí para frente. Como é que você vê o processo de 2022 pelo esse cenário desses cerca de 3 anos de governo Bolsonaro? Ai, professor, eu invejo muito a sua memória, que é invejável. Mas é verdade, desde a quarta tentativa do Lula de se reeleger, eu já estava, acho que foi 89, é isso? Não. A primeira foi 89, 94, 98, aí vai em 2002, é a quarta para presidente. Puxa vida. Então, acho que a primeira que eu cobri foi 94, quando ele perdeu, depois 98, quando ele ganhou. Perdeu também, 90, os dois para o Fernando Henrique. Perdeu. Perdeu também, né? Então, foi 98 a primeira, e depois, a partir daí, acompanhei de mais de longe, mais de perto, todas as outras. Sobre 2022, o que eu acho, que eu vejo hoje, é que vai ser uma campanha violenta em todos os sentidos, né? Com uso indiscriminado e mais pesado ainda de fake news do que a gente viu em 2018. Eu acho até que pode haver exacerbações nas ruas, alguma espécie de confronto, porque os ânimos estão, de fato, muito acirrados e polarizados. E eu vejo que hoje a gente ainda não escapou dessa polarização, da iminência desse confronto Bolsonaro-Lula, o que faz os prognósticos ficarem ainda piores no sentido das ameaças de exacerbações e até de violência. Então, eu acho que vai ser uma campanha polarizada. Não vejo, neste momento ainda, outra possibilidade de haver uma quebra dessa polarização, e vai ser uma campanha violenta também no sentido do uso das fake news, principalmente porque agora a gente vai ter o Telegram, que tem uma capacidade infinitamente maior de disseminar notícias, inclusive falsas, né, do que os grupos de WhatsApp. É um aplicativo que está sendo usado muito já por bolsonaristas, muito mais talvez do que pelo campo oposto. Então, eu acho que por várias razões essa eleição vai ser especialmente sangrenta. Uma questão, eu lembro que quando saiu o teu livro sobre o governo Bolsonaro, o Tormento, o Bolsonaro se referiu a você, se eu não estiver enganado, falou assim, aquela japonesa, que é uma forma muito gentil. Bem, nós estamos falando de Bolsonaro, que, bem,
ele fala até coisas piores, como nós vimos aí. Tem esse tipo de discriminação por ser de... Eu estou perguntando isso porque eu me lembrei agora, de ser de origem oriental, japonesa, tal. Isso no teu cotidiano, no teu trabalho, porque é uma forma, claro, nesse sentido, depreciativa, não é uma questão de identificação, nada disso, né? Isso teve já? Eu acho que, bom, quando o Bolsonaro falou isso, obviamente ele não estava querendo me elogiar, né? E eu acho que eu não liguei muito, mas eu sei que a comunidade japonesa ficou muito sentida, eles ficaram se sentindo como que excluídos, né, da nacionalidade brasileira, da identificação com o Brasil. Eles ficaram muito sentidos porque eles têm, ou grande parte tem essa noção de que adotou o Brasil como a sua pátria, sendo japonês ou sendo descendente de japoneses, e daí eles se sentem muito parte do país. E daí, quando o presidente diz esses japoneses, como no meu caso, eu não sou japonês, faço parte da terceira geração, nasci no Brasil, como grande parte do 1 milhão e tanto de descendentes japoneses que moram aqui. E daí eu sei que eles se sentiram, de alguma forma, desprezados, excluídos ou não reconhecidos como parte da nação. Nesse sentido, eu achei muito ruim e fiquei também triste por causa disso. Mas no dia a dia, que é o que você pergunta, eu acho que eu me beneficio um pouco desse estereótipo dos japoneses bastante empenhados, dedicados, né? Não tem sido assim, tem japonês balando também, professor. Mas eu acabo me beneficiando desse estereótipo. Às vezes, isso faz com que as pessoas tendam a confiar assim, mais rapidamente, sabe? Então, eu não posso reclamar disso, não. Se existe algum estereótipo, né, eu estou me beneficiando dele por enquanto. Vamos ver. Deixa eu te perguntar uma última questão. Fazer um livro, como você fez sobre o governo Bolsonaro, o primeiro momento do governo Bolsonaro, é uma coisa trabalhosa, é um outro tipo de escrita, de reflexão, de empenho, do que aquela reportagem no calor da hora, uma nota, daquilo que muitas vezes é o cotidiano do trabalho de jornalismo político. Eventualmente um trabalho de mais fôlego, mas o livro é um outro processo. E que você fez muito bem, como eu tinha dito anteriormente. Você pretende continuar tendo, no caso de ter a oportunidade de deixar esse registro? Eu digo isso por quê? Porque tudo, apesar de hoje a gente poder, com uma tecla, a gente encontra rapidamente as informações, artigos, tudo que a gente escreveu, mas o livro sempre tem um outro estatuto, né? A impressão, não é só a impressão, porque ele permite uma reflexão um pouco mais apurada, por causa do tempo. Porque muitas vezes, no caso de jornalista, você bate pronto, você não tem tempo de parar a bola, você tem que bater rápido. No caso do livro, há o tempo de reflexão. E permite também depois uma leitura, uma comparação com outros autores, ver o que está ocorrendo no mundo. Você pretende continuar nessa área, fazendo um registro, por exemplo, dos 4 anos do governo Bolsonaro, que é algo, né, quando ele completar, se é que vai completar, a gente nunca sabe, acontece de tudo no Brasil. Você pretende continuar nisso, nessa lide, como se diria antigamente? Ai, quisera eu, viu, professor? Bom, você já escreveu muitos livros, você sabe muito bem disso, que, de fato, como você falou, é um grande prazer, porque, ao contrário do que o nosso dia a dia permite, um livro dá esse tempo para reflexão, dá esse tempo para aprofundar as conversas, os temas. Eu viajei, conversei com tanta gente, eu fui muito feliz na feitura desse livro. Mas, como você também bem sabe, não é possível viver de livros no país. Para fazer um livro bem feito, eu estava conversando outro dia com o Mário Magalhães, que escreveu o Marighella também, nosso colega no UOL, e ele estava contando das agruras pelas quais ele passou. Ele também publicou o livro pela mesma editora que eu, que nos deu todo apoio possível, mas ainda assim, no caso dele, foi uma biografia que levou 9 anos. Ele acabou com as economias dele, ele pediu 3 empréstimos, então, para poder fazer a biografia que ele queria. No Brasil, é uma coisa insustentável ainda hoje, né? A gente deixar tudo o que faz para escrever um livro, a não ser que faça que nem o Mário Magalhães.
né? Conte com a compreensão da esposa, conte com a generosidade dos bancos e aposte nisso. Eu gostaria muito de poder fazer um outro livro sobre o governo Bolsonaro, mas para isso eu teria que deixar tudo que eu faço agora. E daí eu tenho certeza que nenhuma editora ia conseguir me sustentar, né, por todo esse tempo. Infelizmente, por causa disso, eu não pretendo fazer. Mas eu gostaria muito, seria um sonho, porque, como eu disse, eu fui muito feliz fazendo esse livro do Bolsonaro. Thaís, eu queria agradecer muito a tua gentileza de ter me atendido, esse bate-papo, e justamente a proposta do canal é isso, apresentar, quando é o caso, carreira, perspectiva, análise, as dificuldades dos trabalhos, um olhar diferente sobre política, como é que se faz jornalismo político no Brasil, esse momento de tensão terrível que a gente viu, mas que vai passar, né? Como eu sempre brinco lá, como diz o compositor popular, amanhã vai ser outro dia. Então, aí nós vamos olhar e tentar entender, né? Porque a gente vai ter de buscar racionalizar a irracionalidade, que não é uma tarefa fácil, mas nós vamos ter de fazer isso. Então, agradeço muito a gentileza de você ter me atendido, esse bate-papo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, professor. Foi um grande prazer. Vou estar sempre aqui quando me chamar. Valeu, obrigado.